Olá, boa tarde. O futebol é um importante instrumento para o incentivo à mudança de práticas e costumes. Em Minas, o protocolo Fale Agora tem utilizado o esporte para combater o assédio sexual. O protocolo Fale Agora, lançado pela SEDESE, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, tem o objetivo de criar diretrizes para que estabelecimentos em Minas sejam capacitados para escolher e encaminhar mulheres vítimas de assédio. Na nova fase da campanha, a ideia é que essa capacitação chegue ao futebol mineiro. Então começamos todo esse trabalho, primeiramente pelos bares, casas noturnas, casas de shows, e agora estamos adaptando, ou melhor, já adaptamos o protocolo Fale Agora para fazer chegar aos clubes esportivos e às arenas de futebol que a gente tem no estado de Minas Gerais. A capacitação é realizada com treinamentos, conversas e palestras em 3 diferentes eixos: o futebol da base, a categoria feminina e as dependências dos estádios. Nos 3 principais clubes de Minas, os trabalhos já foram iniciados com atletas mais novos. Só consigo transformar algo se eu de fato conheço e reconheço. Então, se eu tenho uma mentalidade, eu como atleta tenho uma mentalidade machista e acho que o assédio é uma coisa natural, né? Tá aí, todo mundo faz, eu não tenho essa consciência de que eu posso fazer diferente e transformar. Então, a partir do momento que essa consciência chega, né, através do conhecimento, através da divulgação, o menino ele vai ter um comportamento diferente na vida e dentro do campo, respeitando as mulheres, entendendo que ele é um agente multiplicador de boas práticas. Foi uma experiência incrível, incrível mesmo, porque foi um momento de troca, um momento de partilha, um momento em que os meninos conseguiram entender muitas vezes algo que eles têm dúvida e acham que é normal, porque na verdade já vem desse machismo, né, dentro da sociedade e dentro do futebol. Então, porque não adianta a gente falar que não é machismo, porque ainda nós mulheres dentro do futebol, a gente ainda enfrenta um machismo que ainda o futebol é para homens, por mais que tenha mudado, está mudando, mas ainda a gente tem muito que avançar. Eu acredito que a gente tenha muito que avançar. A gente conseguiu desembolar aqui, deu o pontapé inicial com a categoria sub-20. Foi super interessante, os meninos se abriram, falaram. Nós não pudemos participar, né? Eu, a minha estagiária, né? As meninas não participaram. A gente até brincou, aí tem o Clube do Bolinha, mas é porque quem ministrou a palestra foi a Casa da Palavra. Então a gente achou adequado deixar os meninos abrirem, falarem, se relacionarem, né? Naquele momento. Então, na hora que a gente deu esse espaço e a gente voltou, eles falaram, nossa, foi muito bacana, quanto que vai ser a próxima, não sei o que e tal. Então, é um tema que muitos, né, se identificaram. Além das palestras e das conversas promovidas nos centros de treinamento, o trabalho é estendido para os jogadores da base. E por isso, a Casa da Palavra incentiva que todos tenham conversas e estejam abertos a entender mais sobre as formas de combate ao assédio. Então, desses encontros a gente consegue coletar de maneira confidencial como que é para eles a experiência de ser jogador de futebol, quais são os sonhos, quais as expectativas, e consegue aliar isso também a um trabalho continuado junto aos clubes, né, de performance, de desempenho, entendendo que quando a gente consegue falar sobre aquilo que a gente sente, a gente não permite ou não dá espaço para que isso desemboque em um ato de violência, por exemplo. Agora, América, Atlético e Cruzeiro avançam nos trabalhos de conscientização e combate às violências contra a mulher, com as atletas do feminino e também nos estádios, seja com atividades já em andamento ou planejadas para atingir todas as esferas. Eu acredito que o futebol ele tem uma força muito grande de transmissão de valores, de questões éticas. Então, através do futebol, a gente pode mudar muita coisa em relação à cultura das pessoas. E a violência contra a mulher é uma cultura que precisa ser falada, que precisa trazer letramento. No Fale Agora também, elas fizeram para o futebol feminino. E foi muito legal também, porque aí esse eu pude participar, porque aí foram só mulheres, né? Que dos meninos ficam só os meninos, das mulheres só as mulheres. Então, assim, foi muito legal, porque foi uma oportunidade que as meninas do feminino tiveram para falar. E eu acho que a segurança passa a ser maior. Então, tanto para a mulher, quanto para qualquer uma, por exemplo, que vai para dentro do estádio, para as meninas do futebol, elas conseguem se sentir mais seguras porque elas falam
E de repente aquilo ali, aquela sala, a gente pode trabalhar para consertar, o clube pode, aonde tiver ali o incômodo, a gente pode trabalhar para ajustar. É um tema muito polêmico. Então, quando você busca esse tema, você tem que ver o que vai vir através disso. E aí vem experiência, vem alguma coisa desagradável, uma coisa que às vezes a pessoa não quer falar. Então, quando você torna, né, isso aí possível a ser falado, aí tem todo esse processo. Mas a gente ficou muito satisfeito, deu uma repercussão bacana. E eu, sinceramente, espero a equipe, departamento psicossocial, né, a nossa direção, a nossa gerência, que isso possa multiplicar. De sexta a domingo será realizado o 8º Encontro Nacional da PASCOM em Aparecida, no interior de São Paulo. Inspirado pelo tema Pastoral da Comunicação em uma mudança de época, desafios e perspectivas, o encontro convida agentes da Pastoral da Comunicação das comunidades de fé de todo o país e profissionais envolvidos em atividades da comunicação católica para uma programação especial. O encontro é um momento de partilha e aprendizado para os participantes, além de uma rica oportunidade de troca de experiências entre pasconeiros de todo o país a partir de suas realidades. As inscrições podem ser feitas pelo site da Arquidiocese de BH. Os ministros e ministras da música das comunidades de fé da região episcopal Nossa Senhora da Esperança são convidados a participar da 4ª edição do Encontro Regional de Música Litúrgica, que será realizado no próximo sábado, a partir de 8 horas da manhã, no auditório do Museu da PUC Minas. O encontro terá como reflexão a relação entre música litúrgica e as juventudes. O Museu de Ciências Naturais da PUC Minas fica na rua Dom José Gaspar, número 290, no Coração Eucarístico, em BH. As férias escolares estão chegando e a PUC Minas prepara uma colônia de férias para crianças e jovens. A Vanessa Santos é responsável pela gestão do Complexo Esportivo da PUC e coordenadora do projeto Tô na PUC, e vai dar detalhes sobre a colônia. Boa tarde, Vanessa. Como que será realizada, né? Quando será realizada a colônia de férias na PUC Minas e quem pode participar? Boa tarde. Então, quem pode participar? Criança de 6 a 16 anos. E a colônia ela vai acontecer do dia 22 ao dia 26 de julho. Então, daqui a 2 semaninhas, a gente já está com a galerinha toda aqui com a gente no Complexo Esportivo. E, Vanessa, como é que foi planejada a programação para atender esse público tão diverso, né, de 6 a 16 anos? Então, a gente faz a colônia desde 2016 aqui no Complexo Esportivo. E essas crianças de 16 são crianças que fazem colônia desde 7 anos de idade e não querem ir embora. Então, a gente teve que ir aumentando a idade permitida de participação, porque as crianças, os adolescentes, né, eles pediram para a gente fazer esse plus das idades. Então, a gente tem uma programação para crianças de 6 a 8, de 9 a 12 e de 13 a 16. A gente divide as crianças em grupos, de acordo com a faixa etária de todos, para a atividade ficar interessante, né, para todo mundo. A gente planeja as atividades aqui no complexo com ex-alunos ou graduandos do curso de Educação Física. Então, todos os monitores, eles são estudantes aqui da PUC Minas, o que dá qualidade, né? Então, essa coisa das crianças não quererem ir embora está muito voltado para essa qualidade que a gente faz as atividades aqui dentro do curso de Educação Física também. E, Vanessa, muitos pais ficam preocupados. Meu filho vai ficar só brincando, correndo e não vai comer. Tem alimentação para os participantes da PUC? Não, dentro do valor da inscrição tem o lanche, a gente dá camisa com proteção UV. Então, assim, falando de segurança, o complexo é um lugar de acesso restrito dentro da universidade. Então, aqui no complexo só entra aluno e funcionário. E durante as férias a gente tem vários monitores que ficam acompanhando esses grupos de crianças. Então, para além do lanche, a gente tem a segurança interna, assim, de ser um local fechado com portaria de segurança da universidade. Do dia 22 ao dia 26 de julho, 5 dias de diversão. É necessário fazer aí a inscrição por 5 dias, um pacote, ou não? Quem quiser vir um dia ou outro só pode também? Não, pode. Às vezes o pai vai viajar, às vezes vai poder vir só um dia ou 2, a gente tem a opção de diária. E aí a pessoa escolhe a data que ela quer vir dentro dessa semana que a gente estiver tendo as atividades. E há um limite de vagas? Sim, a gente tem um limite de vagas, a gente sempre atinge esse limite.
Então, na última colônia, a gente teve que deixar algumas pessoas de fora, porque deixou para a última hora e as vagas já estavam todas completas. Assim. A gente já não tinha mais camisa, não tinha como atender. Então, como é uma colônia que a gente já faz há muito tempo, a gente travou o sinal da Vanessa. Muito obrigado pelas informações, Vanessa. Para você ter mais informações sobre a colônia, é só acessar o site da PUC Minas, pucminas.br. Lá tem todas as informações sobre a inscrição, como que você pode colocar seu filho para divertir durante a colônia de férias da PUC Minas. E a Pastoral do Surdo da Arquidiocese de Belo Horizonte está com inscrições abertas para novas turmas do curso de Libras. As aulas começam no dia 3 de agosto e são ministradas aos sábados no turno da manhã. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho. A Libras é reconhecida como a língua da comunidade surda e o curso conta com professores surdos e muito qualificados para proporcionar uma experiência rica e autêntica a todos os participantes. Informações pelo telefone 31 3423 8552. Os jovens da paróquia Cristo Sol Nascente em Ibirité são convidados para participar da segunda Semana das Juventudes, que será realizada de 14 a 21 de julho de 2024. Com o tema Jovem, o Agora de Deus e o lema Jovens Levanta-te, a Semana das Juventudes apresenta uma programação diversa e gratuita e será realizada em comunhão com a Arquidiocese de Belo Horizonte, que celebra o Ano das Juventudes. Durante o evento, os jovens vão vivenciar momentos de oração, partilhas, missas, adoração, meditação da Palavra de Deus, palestras, atividades culturais e a gincana das juventudes. O endereço da paróquia Cristo Sol Nascente é a Avenida Doutor Paulo Souza de Lima, número 704, no bairro Sol Nascente, em Ibirité. E é hora de conferir como é que fica a previsão do tempo para hoje em algumas cidades mineiras. Em Belo Horizonte, nesta quarta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens. Não há possibilidade de chuva. A temperatura mínima foi de 16 graus e a máxima pode chegar a 29. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 80%. Em Nova Lima, na região metropolitana, o tempo se assemelha com o da capital, com dia de sol e algumas nuvens, também sem chance de chuva. A temperatura mínima foi de 17 graus e a máxima pode chegar a 30. A umidade relativa do ar varia entre 39% e 85%. Em Almenara, na região central do estado, há grande variação de temperatura. Com dia de sol, a mínima foi de 13 graus e a máxima pode chegar a 33. A umidade relativa do ar varia entre 46% e 92%. As atividades paralisadas na Universidade Federal de Minas Gerais durante a greve de servidores deverão ser repostas até o último dia do ano. A data foi estabelecida e acordada durante reunião entre representantes da UFMG e do sindicato que representa os servidores técnico-administrativos em educação. A greve foi iniciada em 11 de março e os servidores voltaram ao trabalho no dia 2 de julho. Um plano de trabalho que será utilizado para o planejamento da reposição das atividades represadas deve ser assinado até o dia 18 de julho. Futebol. Grêmio e Cruzeiro abrem hoje a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 6h30 da tarde, as equipes se enfrentam no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Hoje abriu a janela de contratações para o futebol brasileiro, mas a CBF informou que os registros dos atletas contratados por Atlético e Cruzeiro serão feitos só a partir de amanhã, para garantir o equilíbrio no Brasileirão. O INEP divulgou os resultados dos recursos de candidatos que fizeram solicitações de atendimento especializado durante o Enem 2024. Os inscritos devem conferir se a solicitação foi aceita na página do participante do Exame Nacional do Ensino Médio. Podem solicitar atendimento especializado participantes com condições como baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, gestante e pessoa idosa. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. A Câmara dos Deputados aprovou a nova reforma do ensino médio. Pelo texto, haverá aumento das horas dedicadas para as disciplinas obrigatórias, passando de 1.800 para 2.400. As disciplinas optativas serão reduzidas de 1.200 horas para 600 horas. Atualmente, apenas português e matemática são disciplinas obrigatórias em todos os anos do ensino médio. Com as novas regras, inglês,
artes, educação física, ciências da natureza, que englobam biologia, física e química, e ciências humanas, com filosofia, geografia, história e sociologia, também serão obrigatórias em todos os anos. O espanhol será facultativo. O ensino técnico passará de 1.800 horas para 2.100 horas de disciplinas obrigatórias e até 1.200 horas de curso técnico. O texto segue para a sanção ou veto do presidente Lula. Minas Gerais quer aproveitar as temperaturas mais baixas para estimular o turismo no estado. A repórter Fernanda Pontes tem os detalhes das ações que estão sendo desenvolvidas para isso. Boa tarde, Fernanda. André, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente agora. Pois é, apesar de não estar tão frio como era de se esperar, a gente ainda está no inverno e Minas Gerais está procurando aí se consolidar como os principais pontos turísticos para se vivenciar essa estação. Pensando nisso, o governo de Minas lançou no finalzinho agora de junho o programa Inverno em Minas, que traça aí rotas, das cidades turísticas para vivenciar o inverno. A Patrícia Moreira é subsecretária de Turismo em Minas Gerais, está do meu lado, vai contar para a gente um pouquinho, Patrícia? Boa tarde, seja bem-vinda ao Horizonte Notícia. Como é que surgiu essa ideia, do inverno em Minas? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Bom, Fernanda, o mês de julho é um mês que nós recebemos maior número de turistas em Minas Gerais. Temos um 15% a mais que os demais meses. E aí, com esse frio, com a nossa hospitalidade, todo o aconchego mineiro, a nossa culinária mineira, a gastronomia, como não receber mais turistas? E foi pensando nisso que o governo de Minas desenvolveu esse projeto do Inverno em Minas. Queria que você citasse para a gente um pouquinho aí dessas rotas, quais são essas cidades, o que a gente tem de destaque nesses locais? Claro, nós estamos trabalhando com 5 territórios, 5 territórios básicos dessa campanha do inverno em Minas. Então nós temos o sul de Minas com as vinícolas, nós teremos também a Enovila, nós temos os vinhos premiados mineiros, Trabalhamos também com a Serra da Canastra, onde o queijo, nós estamos aí concorrendo à chancela da Unesco com modos de fazer do queijo mineiro. Temos também a Serra da Caraça, com o Colégio do Caraça, que é muito famoso, e as demais regiões que nós estamos trabalhando, como por exemplo Monte Verde, que já é uma região muito conhecida pelos mineiros e por brasileiros e até mesmo estrangeiros com o frio do inverno. Até quando vai a campanha, Patrícia? Eu queria que você destacasse também se tem ações específicas, promovidas aí pelo governo para acontecer nesses locais durante o período. Sim, essa ação, Fernanda, ela começou no final de junho e vai até no final de setembro, durante todo o período do inverno. Nós estamos promovendo várias ações. Então, nós temos os cadastros dos municípios no nosso portal Minas Gerais, nós temos ações com os municípios, as IGRs, nós temos também toda uma programação das redes sociais e muitas ações como festivais de inverno, festas do vinho, toda essa parte de programação que as pessoas podem acompanhar no portal Minas Gerais. Tá certo, Patrícia, muito obrigada pela sua participação. Você viu, André? Ainda dá tempo de aproveitar a rota turística do inverno em Minas Gerais. Eu volto com você. Muito obrigado, Fernando, pelas informações. Bom trabalho para vocês. E o governo de Minas proibiu a entrada de cigarros em presídios do estado. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a decisão busca garantir um ambiente livre das toxinas. Outra justificativa é a segurança, evitando isqueiros, fósforo e outras drogas. A proibição já acontece e 46% dos presídios e penitenciárias administradas pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais já estão com essa restrição. Até o dia 31 de julho, a proibição alcançará as unidades de pequeno porte e os centros de remanejamento. E até o dia 31 de agosto, a medida busca atingir as unidades de médio e grande porte. Cada vez é mais comum que as empresas utilizem as redes sociais para apresentar seus produtos. Muitas vezes, quando o cliente se interessa por algo, ele tem que entrar em contato de forma privada, já que os preços não foram divulgados. Você já passou por isso? A advogada Juliana Bento vai nos explicar sobre esta prática. Será que está correta? Boa tarde, Juliana. O que diz a lei sobre a divulgação de produtos pela internet? O preço tem que ser divulgado ali na foto no Instagram, por exemplo? Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Pois é, tá tudo errado. Ninguém faz isso e ninguém sabe que tem uma lei específica que manda que o preço ele seja
é pleno, ele tem que estar bem informado. As pessoas têm direito a ampla informação no que diz o direito do consumidor. Então, essa prática de não informar o preço já no anúncio, só se a pessoa fizer o contato pelo direct, é considerado crime contra o consumidor. Inclusive, quem insiste na prática pode ser preso por até 3 anos. Então, é uma situação muito séria em que as pessoas podem fazer a denúncia no PROCON e também ao Ministério Público, porque essa prática é totalmente irregular, apesar de ser amplamente realizada aí nas redes sociais, né? Outra coisa que costuma acontecer em compras online é que algumas lojas publicam um preço, a pessoa paga esse preço, muitas vezes é um preço mais baixo e não recebe o produto. Como é que faz nesse caso aí? Pode o consumidor acionar a empresa alegando que quer o produto ou ela tem apenas o direito a receber o seu valor de volta? Não, tá tudo errado também, né? Uma prática muito errada que as pessoas têm vivenciado por aí. O que acontece? Ela pode procurar os órgãos públicos e exigir a entrega forçada do produto, porque isso não pode ocorrer. Se o produto não for entregue, se ela tiver sofrido, por exemplo, qualquer prejuízo pela não entrega, ela tem direito ao ressarcimento dessas perdas. E se acaso não provar o prejuízo, mas não conseguir o produto a entrega forçada, ela tem direito de receber o dinheiro de volta, mas com a correção do período. Então, as pessoas têm direito ao recebimento do produto que pode ser requerido de forma forçada. Nós estamos falando dessa questão online, mas e na compra física? As lojas, supermercados, tem que ter o preço ali também de cada produto? Tem, claro, o preço tem que estar bem ali visível na hora que você retira o produto da prateleira. Se o produto não estiver visível, aí você tem direito a pegar o produto mais próximo de menor valor. Você não é obrigado a pagar o preço que não esteja ali colocado. Isso também é uma prática equivocada que se enquadra na mesma situação daquela do direct, que é um crime contra o consumidor. Os preços, eles têm que ser... Isso serve para vitrine também, tá? Quando o preço não está na vitrine, está equivocado. O preço tem que estar na vitrine. E se, por exemplo, não tiver daquele produto específico, o preço que tiver colocado mais próximo daquele produto é o que vai valer. Então, vale alerta também para o lojista que tem aí agido de forma equivocada. E para quem não sabe, tem como recorrer. E como que você faz a prova disso? Tira foto, gente. Porque, no caso, para poder provar, se não conseguir, que o PROCON vai imediatamente à loja. Então, vale a pena, inclusive, fazer todo o corpo de provas para que você prove que você está ligando. Tá certo, Juliana. Muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para você. Para você também, para todos, André. Até a próxima. Você está vendo o QR Code ali no cantinho da tela? Aponte a câmera do seu celular para ter informações e se tornar um membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Essa família ajuda no desenvolvimento dos projetos sociais da nossa arquidiocese, além da preservação do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Nós estamos com 39% da meta de arrecadação para o mês de julho. A sua ajuda é muito importante. Você pode sugerir assuntos para a gente discutir aqui no Horizonte Notícia, é só enviar um WhatsApp para 31 996802910. E para rever reportagens que foram ao ar, acesse o nosso canal no YouTube, que é o @Horizonte Notícia TVH. Nós voltamos amanhã, 12:30, e eu te deixo com imagens da Praça da Liberdade. Fique com Deus e até lá.